E o Senhor, ele tinha um projeto através desse filho mais novo, da menor tribo, do mais pobre. E aqui nós olhamos também o segundo rei de Israel, né? Que era o mais novo dos filhos de Jessé, que não estava na casa, não fazia parte do grupo de batalha, mas o Senhor, ele colocou ele à frente daquele povo de Israel, né? Aqui nós colocamos essa passagem e trazemos para a nossa vivência, né? Para o nosso dia a dia, a partir do versículo 16, Samuel 16, do 12 até o 16, nós vemos aí a trajetória de Saul e todo o começo dele, né? Que foi de obediência, que foi de servidão, que foi de alegria, mas quando nós chegamos no 16, ele diz, né? Para que ele foi levado ali até a casa de Jessé para ungir alguém, mas quando ele chega na casa de Jessé, ele tem os seus olhos voltados para o filho mais velho, para o que seria um filho de guerra, né, que seria o filho mais velho, no caso de Eliabe. Aqui vamos ler a partir do versículo 6, 16, 6. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura, nem para a estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou a Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse, tampouco a esse tenho escolhido. Assim fez passar a Jessé os 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os mancebos, e disse, ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas, dispôs Samuel a Jessé. Então envia e chama-o, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou buscar dele e trouxe, e era ruivo, e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Quando nós olhamos, irmãos, a passagem, esse início, né, da trajetória de Davi, levou ainda alguns anos para que ele fosse de fato, né, elevado ao posto, ao trono de rei. Tantas batalhas, né, aqui no capítulo 17, até mesmo 18, quando nós vamos aqui desfolhando o livro de Samuel, nós passamos aqui pelo 19, até chegar no 20, e nós vamos passando e vendo a história, né, do povo de Israel, né, esses hebreus que eles saíram de toda aquela passagem do Egito, e eles tiveram todas aquelas experiências com Deus, as experiências das pragas, de ver o Senhor se manifestar, e mesmo em todas essas situações, eles ainda se renderam aos outros deuses, se voltaram as suas costas para Deus, fizeram tudo o que era contrário, e mesmo assim Deus ainda segue cumprindo a sua palavra, né? De que ele ia esmagar, do fruto de uma mulher sairia o que ia esmagar a cabeça da serpente. E quando nós observamos as Sagradas Escrituras, quem teve a oportunidade de ler o livro de Ruth, né? Nós observamos a passagem ali de Ruth, quando Ruth e junto com a sua nora, com a sua sogra, ela passa por toda aquela situação e ela vem, a linhagem de Jesus parte a partir dali. Vem a partir dali que nós vemos o começo da genealogia de Jesus, a partir de coisas inesperadas, né? Coisas de lugares e pessoas que não eram esperadas, né? Eram pessoas de outros povos, era uma pessoa que não conhecia o próprio Deus, não era da linhagem, né? Conhecida, não era da linhagem possivelmente escolhida, mas quando Deus ele tem um projeto, nós vamos, né, acompanhar as Sagradas Escrituras aí, e nós vamos ver coisas improváveis, situações improváveis, pessoas improváveis, fazendo coisas extraordinárias, né? Então, quando nós aplicamos dentro da nossa realidade, dentro dos nossos projetos, na nossa família, todas essas coisas que as Sagradas Escrituras apresentam para nós em diversos tempos, em diversos povos,
em diversas famílias, nós podemos observar a grandiosidade da presença do Senhor e de como os projetos de Deus eles vão se desenvolvendo a partir do momento que nós damos um primeiro passo, de que nós damos um passo de acreditar, né? Assim como Ruth falou para sua sogra, né? Olha, o seu Deus é o meu Deus, onde você dormir eu vou dormir, onde você pousar eu também vou pousar, né? Então, a partir desse momento, a trajetória de Ruth, ela foi totalmente transformada, porque nós não ouvimos mais falar sobre a outra nora, né? Mas nós vemos que a vida e a trajetória de toda uma geração foi transformada a partir dessa atitude, né, de Ruth. E assim como nós observamos também a trajetória de Ana, que foi a partir de como ela abriu mão, né, de ser mãe integralmente, né, entregou o seu filho ali no templo, e nós temos a Samuel, e nós vemos a Samuel ser uma pessoa tão falada, tão aclamada, tão respeitada dentro do seu povo, e ele ungiu ali a Saul, né, e Saul ele não teve a sua genealogia estendida porque ele se voltou contra o Senhor, e nós vemos a Davi, né, que ele enfrentou aquele grande gigante, mas não só por ser um gigante, mas foi porque alguém afrontou ao Senhor, né? Então, como nessa tarde, é interessante nós observarmos, né? Quais são os gigantes, né? Quais são as afrontas que nós temos nos indignado, né? Que tipo de situação que nós nos indignamos todos os dias a ponto de falar, não, esse tipo de situação está afrontando o nosso próprio Deus. Né? Qual lado da situação que nós estamos aprovando? Nós estamos do lado daqueles, assim como os irmãos de Davi, daqueles outros guerreiros, né, que estavam ali naquela linha de frente, quando nós observamos ali a trajetória, quando Davi vai até os seus irmãos para ver como eles estavam naquele campo de guerra, e eles observam, estavam todos ouvindo aquele gigante, afrontando o próprio Deus, e eles estavam com medo, eles não se posicionaram, eles estavam com armas, eles estavam com os povos, com todo aquele povo, né, todos aqueles guerreiros que estavam preparados para uma guerra, mas eles estavam aterrorizados. E aquele rapaz, né, que era tão jovem, o rei Davi, no caso, ainda não era rei, ele era o mais novo, ele não tinha condição nem de vestir, né? Quem acompanha essa trajetória de Davi, ele não tinha nem condição, ele não tinha nem corpo físico para vestir uma armadura. Ele não tinha força para segurar uma espada, mas a indignação dele diante daquela situação foi muito maior do que o preparo que os irmãos e aqueles outros guerreiros tiveram. E a vitória dele foi surpreendentemente maior do que aqueles que estavam posicionados, que estavam ali paramentados, que estavam treinados, mas a indignação dele trouxe a atração do próprio Deus para aquela situação. Né? Então, que nós possamos, irmãos, nos indignar muitas vezes diante de situações que nos colocam à nossa frente, afrontando a nossa casa, afrontando a nossa família, afrontando o que nós acreditamos, afrontando até o nosso próprio Deus. Né? Porque às vezes a gente se vê em situações, a gente se vê em coisas que fala, nossa, mas eu não acredito que eu estou passando por uma situação dessa. Assim, dessa mesma maneira, eu entendo e observo que Davi, quando ele olhava para aquele, como que um incircunciso, né, era o pior dos xingamentos que poderia se falar para alguém, como esse incircunciso, ele ousa afrontar o nosso Deus. Como vocês estão deixando? E tem situações que o inimigo das nossas almas, ele se coloca na nossa frente com coisas que a gente, com sentimentos, com pensamentos, com situações, até com estratégias, né, invisíveis, que afrontam o nosso caráter, que afrontam aquilo que a gente acredita, né? E muitas vezes nós faltamos em nós essa coragem que Davi teve nessa situação, de perguntar qual é o tipo de reação que eu tenho que ter diante do Deus que eu acredito, né? Qual que é a situação, porque muitas vezes a gente se acostuma com um problema, né? Quantas vezes, se a gente não tiver cuidado, a gente se acostuma tanto com o problema, a gente se acostuma tanto com uma situação de afronta, com uma falta de respeito, falta de gostar,
às vezes, gostar do próprio problema. A gente está assim, ah, não, eu tenho um problema assim, ah, não, mas eu vou vivendo com ele e a vida vai acontecendo. Mas quando nós trazemos as Sagradas Escrituras e aplicamos na nossa vida, aplicamos na nossa